Ao vivo? Ao vivo. Tá ao vivo agora, então, tá bom? Bom, estamos ao vivo aqui hoje, numa segunda-feira bacana, 19 horas. Eu, Coronel Coimbra, com César Romão, um autor, um gestor de pessoas, me permita te chamar assim, um autor de livros publicado em mais de 50 países. E eu imagino, viu, César, como deve ser bacana a gente, em diversos cantos do mundo, né, com fusos horários diferentes, com línguas diferentes, com culturas diferentes, e a gente ser ouvido, que é o seu caso, né? É como ouvir uma música lá no cantinho, no escuro, numa cidade do interior, e você transmitindo essa emoção, esse conhecimento, mas graças à sua capacidade para mais de 50 países. Isso deve ter um valor agregado no seu íntimo imensurável, né? Então, parabéns aí por essa competência, e a gente te recebe aqui de coração aberto, de braços abertos, e para a gente começar a live, eu presto uma homenagem para você, de uma continência, e te agradecendo mais uma vez o fato de estarmos juntos, e que essa live possa propiciar um repensamento, enfim, uma reflexão, para que as pessoas possam sair um pouquinho melhor de que quando entraram. Tá bom assim? Ótimo. Coimbra, o prazer é meu estar aqui com você. Eu já tive o privilégio de realizar 2 palestras quando do seu comando da Polícia Militar, a sua atuação como comandante regional, e foi um prazer imenso estar lá. É algo que eu guardo na memória com muito carinho. Bacana. E hoje estamos aqui matando a saudade, usando aqui a tecnologia. E em relação ao que você acabou de dizer, eu quero fazer uma pequena ressalva. Você sabe que eu respondo às correspondências de todos esses países que eu tenho os meus livros hoje. A Itália é o meu segundo maior público, Rússia, Alemanha. E eu vou te dar uma pontuação muito interessante. Você sabe que essas pessoas de lá têm os mesmos problemas que nós aqui? Interessante, né? As correspondências que eu recebo, elas têm os mesmos assuntos humanos que nós temos aqui. É relacionamento, é trabalho, é carreira, é política. As pessoas têm os mesmos sentimentos. Isso significa que nós, seres humanos, somos realmente universais. A gente só se expressa por outra língua, por outros costumes, mas lá no nosso íntimo, na nossa consciência, na nossa alma, nós ainda somos únicos. Que bacana. E são 51 exatos ou tem mais? Olha, são 51. Agora, na realidade são mais, porque quando você lança um livro, por exemplo, em alemão, você tem os países que falam alemão. Você tem Suíça, Suécia e por aí vai. Então, esses países também têm. Quando você lança um livro em espanhol, por exemplo, você tem aí praticamente 18 países que são hispânicos. Quando você lança em português, o nosso português aqui, por exemplo, você tem aí mais 4 países que têm a nossa língua. Então, se você pensar dessa maneira, de uma maneira exponencial, já deve estar beirando aí uns 70 países hoje. Bacana. Isso é só você para medir dentro do teu peito aí essa satisfação, né? Eu vou pegar uma frase sua para que a gente possa, porque o tema da nossa live é seja protagonista do seu futuro, né? Do seu próprio futuro, né? Ou melhor, se me permitir, o especialista aqui é você, eu vou voltar sempre um pouco para a minha área do sistema de segurança pública, mas eu vou usar uma frase que você disse que eu acho bacana, que é: o sim do seu coração é maior do que o não do mundo. Né? Então, eu acho que para a gente começar a nossa live, acho que essa frase, se você puder falar um pouquinho sobre ela, acho que fantástico isso daí. Com o maior prazer, Coimbra. Antes, eu quero fazer aqui um parênteses
e dizer que você foi brilhante durante a sua atuação na segurança pública. Obrigado. Todo esse seu conhecimento, toda essa sua capacidade, ela tem que se voltar para a sociedade, de alguma maneira. Eu espero que você encontre uma maneira, nem que seja política, para que você leve a sua experiência de segurança pública para a nossa sociedade e que o seu trabalho, esse trabalho maravilhoso que você fez na Polícia Militar, possa continuar. Porque as ideias que você tem, a estrutura que você tem, as estratégias que você tem, o seu conhecimento, ele tem que continuar sendo compartilhado com a sociedade. E eu agradeço. Agradeço bastante. É um processo contínuo de contribuição, né? Eu sou paulista da Gema, nasci na Avenida Paulista, lá na Promatre. Então, eu me considero um paulista da Gema. E adoro a metrópole. Se eu puder escolher, eu morro lá na Paulista com Augusta, naquele cruzamento louco lá. Se você quer me deixar infartar, é me convidar para pescar na beirinha de um laguinho. Eu gosto de agitação, de gente. Eu adoro gente, adoro conversar, bater papo, e é por isso que a gente está aqui. Mas então, Romão... Não deixe esse conhecimento parado, hein? Utiliza e encontra uma maneira de colocá-lo na sociedade de volta. Viu? Tá bom, eu te agradeço. Quanto ao tema da nossa live hoje, ele seja protagonista do seu futuro. Esse tema, ele se refere a um curso online digital que eu criei em janeiro deste ano. É o meu primeiro curso digital. Porque muita gente fala, poxa, Romão, eu queria assistir uma palestra sua, queria fazer um curso, mas às vezes as pessoas não conseguem, não podem. Então, eu criei esse curso, Seja Protagonista do Seu Futuro, é um curso totalmente online. As pessoas adquirem lá no meu site, basta clicar lá, você já tem todas as informações. Vai fazer o curso aí no seu computador, no seu smartphone. Você vai receber um certificado quando terminar o curso, e ele é um curso que fala sobre o futuro, porque eu sempre tive muita preocupação de discutir o futuro. E por que discutir o futuro? Porque é lá que nós vamos viver, é lá que nós vamos estar amanhã. O futuro hoje não é mais passível de previsão. Ele depende do processo aplicado em sua construção. Ou você constrói o seu futuro, ou você vai viver com o futuro disponível nas prateleiras do mundo. E certamente esse futuro não é aquele que a gente quer, não é aquele que nós sonhamos. Então, esse tema é relativo a este curso online que os nossos telespectadores aqui podem conhecer entrando lá no meu site, cedroromão.com.br. Essa frase, o sim do seu coração é maior que o não do mundo, ela é uma frase que me acompanha desde o início da minha carreira. E por que ela é importante para mim? Ela é o norte que eu tenho comigo e que eu gosto de dividir com as pessoas. Porque quando eu comecei a minha carreira literária, eu fui muito negativado. Os meus livros não começaram fazendo sucesso. O meu livro de maior sucesso, que é A Semente de Deus, ele teve aí 21 negativas de 21 editoras. Então, eu Haja persistência. Não, nem é isso. Quer dizer, eu sentia no meu coração que eu tinha que continuar, mas o mundo estava dizendo para, estava dizendo não, abandona isso. E eu segui meu coração. E até que o livro realmente conseguiu ser editado, na época, pela maior editora que nós tínhamos aqui no Brasil, ainda é a editora Record, seu Alfredo Machado, um dos maiores editores que nós tivemos, depois passou pelo seu Oswaldo Siciliano, e por aí foi. O livro hoje está lá na editora Planeta, que é uma das maiores editoras do mundo também, ela atua em 19 países. Mas no começo, eu passei por isso. Então, essa frase ela é meu norte, por quê? O sim do seu coração é maior que o não do mundo. O mundo pode te dizer não. Mas se você sentir no seu coração que você tem que prosseguir, você tem que seguir em frente, escute o seu coração. Ele é muito mais forte, sabe muito mais sobre você do que você imagina. É como, Coimbra, você falou agora que
quer te torturar, leva você para uma pescaria, né? Quem é que sabe mais sobre o rio? O pescador ou a canoa? Normalmente é a canoa que sabe mais sobre o rio. O pescador, ele está ali, ele está na canoa, ele usa a canoa. A canoa sabe mais sobre o rio do que o pescador. Então, o seu coração conhece mais sobre você do que propriamente o mundo. Fique à vontade. Não. Isso faz parte. Esse aqui é um telefoninho que toca de vez em quando. Então, você também menciona, né? Porque embora as pessoas, talvez acho que é uma questão de espelho. Essa colocação é minha, né? Elas não percebem isso, mas nós somos responsáveis por mais de 90% das coisas que acontecem com a gente, né? E há sempre uma lamúria, um choro, puxa vida, mas parece que comigo não dá certo, parece. Então é como falar numa montanha que dá eco, né? Se você falar alô, ela não vai responder quem é, né? Então nós somos responsáveis por isso. Então talvez um chamamento de acordar, de despertar, que de fato eu sei que o acaso, aliás, você me convenceu que o acaso não é obra do acaso, e sim o acaso não existe, né? Eu tenho lido a esse respeito, né? E as pessoas, elas parece que terceirizam um pouco esse seu bem-estar, né? Eu recentemente fiz uma live onde eu falava sobre a violência doméstica, que é uma crise social incrível existente, né? E estudando estatísticas, escutando as pessoas, ouvindo e muitas vezes atendendo uma ocorrência dessa, e a gente sentia que a autoestima em primeiro lugar, né? Então era porque ela para tomar uma atitude, talvez eu estou me desviando um pouco do assunto, mas acho que vale a pena lembrar, porque nós somos responsáveis por isso, e eu sei que também não é simples falar, olha, abandona, isso não te serve, mas a dependência econômica, social, dependência de família, os filhos também, mas de tanto estudar e ouvir, a gente percebe que se querer bem não predominava sobre a agredida, né? Então, se você puder comentar um pouquinho só sobre isso, eu ficaria muito contente. Que nós somos responsáveis por 90% da nossa felicidade, né? Das nossas consequências também, né? Toda a nossa vida, Coimbra, ela é baseada em duas colunas: a coluna da decisão e a coluna da escolha. Faça o que você quiser, será uma decisão sua, uma escolha sua. Então, nós somos vítimas das nossas decisões e das nossas escolhas. Ninguém decide pela gente. A gente acaba decidindo. A questão da violência doméstica, eu tenho isso como uma grande tragédia, uma grande regressão social. É um assunto que nós precisamos fazer muito mais, a sociedade precisa fazer, o governo precisa fazer, e as pessoas que têm possibilidade de prestarem algum serviço, alguma ajuda nessa área, precisam também se envolver. Porque não existe nada mais covarde do que uma mulher ser agredida, principalmente no seu lar, principalmente às vezes à frente da sua família. E, e em relação ao homem, nós temos aí um passado de agressão também do homem. Normalmente o homem que agride, ele foi muito agredido. Olha que coisa interessante. A maioria dos homens que são presos por agressão a mulheres e violência doméstica sofreram violência na infância. Então, se nós quisermos realmente mudar algo nesse sentido, em outros sentidos, nós precisamos mudar os pais, precisamos mudar quem cria, precisamos ensinar as pessoas a criarem. Nós conseguimos hoje fazer um cavalo, ou um boi, ou um touro ser vendido num leilão aí por 2 milhões, 3 milhões de reais, e a gente não consegue colocar uma criança numa creche. Então, eu acho que falta hoje a capacidade de
de se fabricar gente. Nós temos que aprender a fabricar gente, fabricar ótimos pais, boas famílias. E isso a gente não aprende na escola. A escola não ensina isso. Tem muito pai que acha que manda o filho para a escola, que a escola é que tem que ensinar valores e princípios. Mas valores e princípios nós temos que aprender. E quando aprendemos, temos que replicar. Então, essa visão sua sobre a violência doméstica é muito interessante, é um tema que eu tenho profundo interesse também, convivo muito, eu recebo muita carta de pessoas que passam por isso, e você citou um item, Coimbra, que é importante. A pessoa fica tão reprimida que ela não tem coragem de tomar uma atitude, de tomar uma decisão. Nós tivemos recentemente aí o caso de uma mulher que ficou refém aí quase um ano, amarrada em casa, agressões do marido, e as pessoas só tomaram conhecimento porque ela conseguiu passar um bilhete para uma vizinha. Eu, eu acho que nós devemos fazer mais por isso. Todo mundo que pode precisa fazer. E a lei precisa ser severa. Eu acho É, que a lei não é severa o suficiente ainda para esse tipo de agressão. me permita aqui, não é o foco da live, né? Mas assim, cumprir pena vem do verbo penar, né? E hoje são N consequências, porque já é uma dificuldade você prender, processar, colocar em cana, para falar o português claro, e depois você dá tantos benefícios, que você está enxugando o quintal, tá passando o rodo com a torneira aberta, né? São as saidinhas, só de saidinha são 35 dias por ano. Então, só aí você tem umas férias escolares e tem as férias Mas nem penais, né? olha, quem trabalha 12 horas por dia só tem 30 dias de férias. Ele tem 35 de férias penais. Mas, enfim, esse não é o tema. Eu vou falar um pouquinho que inclusive aconteceu comigo recentemente. Eu estava meio paranoico aí com algumas questões de saúde. Falei, caramba! E aquela questão da preocupação que você aborda, né? E você fala que a preocupação, a dor, o sentimento, ela precisa de carinho. Eu não estava entendendo muito bem, mas aí eu entendi depois que ela precisa ser alimentada, né? Você se preocupa com alguma coisa que você não pode mudar, você estraga o futuro e, ao mesmo tempo, se incomoda com o que você está acontecendo, né? Então, eu percebi que quanto mais a gente dá atenção para isso, quanto mais se alimenta essa preocupação, menos sucesso você tem. Mas quem tem a palavra é você no que diz respeito a se preocupar demasiadamente. Então, nós temos essa característica, né? Separa a palavra pré ou ocupação. Normalmente, as pessoas sofrem por coisas que talvez nem aconteçam. As pessoas sofrem por coisas que às vezes não vão acontecer, mas ela já está preocupada. Mas e se acontecer? Mas já aconteceu? Não. Então, eu acredito que você precisa aí não alimentar muito isso, porque nós devemos, ao invés de promessas, nós temos que ter planos. O que falta para as pessoas são muito preocupadas, Coimbra, porque elas fazem muita promessa. E aí terceirizam, talvez, as suas promessas. As pessoas têm poucos planos, elas planejam muito pouco. Eu fico impressionado de ver, por exemplo, às vezes você pega uma estrada, aí eu vou fazer uma palestra, estou lá na estrada. Olha, toda viagem que eu faço, eu vejo o carro parado sem combustível. E aí eu falo, meu Deus, nós estamos no ano 2020 e as pessoas ainda ficam na estrada por falta de combustível. Nós estamos no ano 2020 e precisou o coronavírus dizer para a gente que nós temos que lavar a mão, sendo que até os macacos lavam as suas mãos depois que comem, se estiverem ali à beira do rio, ou num lago, ou em algum lugar que tenha água. Quer dizer, então, nós temos uma maneira de sofrer muito singular. A gente precisa mudar isso. Se você se preocupar, se você for à Bíblia, por exemplo, a Bíblia tem muitas
muitas versões sobre essa questão de preocupação. Talvez a mais legal delas, eu vou citar a Bíblia, porque eu lanço um livro agora, daqui a pouquinho, e ele chama assim Ensinamentos Bíblicos para o Sucesso. Então tem lá 60 ensinamentos bíblicos orientando você como é que você tem êxito aí na sua vida e na sua carreira também. Jesus é indagado sobre essa história da preocupação, mas olha, eu estou me preocupando com a minha riqueza, eu estou me preocupando com as pessoas que eu vou deixar se eu tiver que segui-lo, né? E você vai lembrar bem o que, que ele responde. Talvez seja a melhor resposta em relação à preocupação que nós temos aí. Ele responde: olha, deixa a aflição, deixa a preocupação aos que ficam. Olhai os lírios do campo que não semeiam nem colhem. No entanto, nem Salomão, com toda a sua riqueza, se veste de maneira tão bela. Eu penso que é como se você tivesse parado num lugar, descansando, e aí você sente que você tem de correr. Mas correr para quê? É o momento de você descansar, não precisa correr naquele momento. Eu vejo hoje um crescente muito grande nessa história das pessoas se preocuparem e entregarem o seu tempo a coisas que ainda não aconteceram e provavelmente nem vão acontecer. Vou lhe dar um outro exemplo, Coimbra. A pessoa diz assim: eu já amei e sofri, não vou amar mais. Ela mesmo se cerceia. Isso acabou. Eu já confiei e fui traído, eu não vou confiar mais em amigos. Então, ela está tendo uma preocupação que vai atrapalhar a vida dela. Ela mesma está se auto-sabotando. Quer dizer, as pessoas têm o seu processo de auto-sabotagem. Fuja dele. Você se auto-sabota. A vida tende a dar certo. Nós é que às vezes atrapalhamos. É verdade. E você falou uma questão bíblica, eu vou lembrar do Salmo 23, uma parte dela, que diz o seguinte, ó: ainda que eu caminhe pelo vale da sombra, da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, e tua vara e teu cajado me consolam. As pessoas, eu acredito que a grande maioria, tem um entendimento errado disso. Ela acha que o Papai do Céu é que está carregando ela no caminho, mas não, ela tomou a decisão de caminhar. Ela teve a fé fez ela caminhar, mas quem tomou a atitude foi ela, né? Então, ele decidiu passar pelo Vale da Sombra, né? Então, a decisão, você citou uma questão bíblica, e o Salmo 23, eu acho que ele é oportuno para isso, né? Porque as pessoas pensam que o Papai do Céu deu um livre-arbítrio e falou, olha, vem para cá, mas você tem que caminhar, você tem que ter todas as intempéries da passagem do Vale da Sombra, de repente é escuro, é quente, demoníaco, enfim, tem os seus percalços no caminho, mas a decisão continuou sendo sua, tá certo isso? Esse Salmo 23, estima-se que Davi o escreveu quando estava sendo perseguido pelo rei Saul, e ele entra numa caverna, e a caverna não tinha saída, e ele adormece. Então ele escuta os soldados se aproximarem na caverna e ele fica desesperado, porque a ordem era matá-lo. Né? E de repente ele vê à sua frente uma parede sendo formada com teias de aranha. E aí os soldados chegam até aquela parede, olham aquelas teias de aranha, né? E o capitão diz assim: olha, por aqui ele não passou, as teias de aranha As estão teias, né? infectadas. Então, e aí Davi sai da caverna ileso e escreve esse salmo. O que é o Vale das Sombras? Será que ele existe? Será que o Vale das Sombras é tudo isso? Essa é uma questão que
é mais ou menos assim. Nós temos dentro de nós a luz e a escuridão. Elas estão em pleno combate. Quem vence? A que nós alimentarmos mais. Então, se você alimentar a sombra vai vencer. Se você alimentar a luz vai vencer. O que eu vejo hoje é que as pessoas têm pouca força, pouca prudência para alimentar a luz. Quer ver um exemplo, Coimbra? Às vezes você chega num lugar e estão falando mal de alguém. Você não encontra uma pessoa naquele círculo que freia isso. Que fala, olha, gente, vamos parar. A pessoa que vocês estão falando mal não está aqui. Vamos parar com isso. Não, muito pelo contrário. Às vezes a pessoa nem conhece ali de quem estão falando mal. Mas ela fala assim, olha, eu não conheço, mas eu ouvi dizer, e aí emenda e continua. Quer dizer, nós temos uma dificuldade de ser barreira dizimadora da escuridão, da luz. A gente vai sempre pelo lado da escuridão. As fofocas funcionam assim, as calúnias funcionam assim, as fake news. Por exemplo, você vê hoje, eu fico inconformado de ver como as pessoas acreditam em mentiras deslavadas e ainda compartilham. Mas ninguém questiona isso, ninguém questiona isso. Parece que nós queremos viver no Vale das Sombras. Então, o recado que eu deixo aqui é assim: a luz e a escuridão estão dentro de nós, elas estão em combate. Quem irá vencer? Aquela que você alimentar mais. E se você me permitir, nós temos, acho que o ser humano tem a mania, né? Nós temos a solução de todos os problemas do mundo. Todos. Mas a gente não consegue tirar o cisco do olho, né? Então, olha, se eu fosse ele, eu fazia isso, se eu fosse o outro. Nossa, se eu tivesse o dinheiro do outro, para que trabalhar tanto? Eu ia montar minha fazenda, ia passear, curtir, viajar. Então, nós temos a solução para tudo e para todos. Mas não consegue tirar um cisco do olho e não resolve o problema do filho, que de repente está angustiado, que pode estar até com problema de drogas, enfim. A solução para os outros é a coisa mais fácil de exercitar. Mas... Você sabe por quê? Porque quando a gente nós verbalizamos sobre os problemas dos outros, nós estamos fugindo dos nossos. É só isso. Quer dizer, a maneira que as pessoas têm de fugir às suas próprias responsabilidades é transferindo, é falar do outro, porque aí ela não se preocupa com ela. Por isso que as pegadinhas, por exemplo, fazem tanto sucesso no mundo, que é um outro absurdo, né? As pessoas adoram ver os outros se darem mal. Então, por que ela gosta? Porque não é ela que está lá, porque se fosse ela, o assunto seria diferente. Mas como é um outro que está se dando mal, então a pessoa gosta de assistir o outro se dar mal. Porque enquanto nós olhamos para o outro, a gente não encara a gente mesmo. E olha, ter coragem para encarar a você mesmo é realmente uma grande missão na vida. A gente veio para isso. Só tem um inimigo para te vencer, é você mesmo. Esse é o maior inimigo, né? Precisa ter acho que precisa ter um pouquinho mais espelho, né? Espelho para que a gente se enxergue um pouquinho melhor. Você falou em missão, lógico, eu vou fazer uma analogia pequena, mas serve. Dos órgãos de segurança com dos órgãos de bem de segurança, aquele que quer prestar um bom trabalho, né? Com os samurais. Os samurais, uma analogia simples, mas vale. Eles têm código de honra, código de ética, eles têm disciplina, eles têm o sentido do dever, né? Os samurais, eles tinham o seu shogun lá, os seus líderes, mas a polícia ou os órgãos de segurança têm que prestar serviço à comunidade. Esses são os nossos grandes patrões. Eu servir ao próximo, a comunidade paulista, a comunidade brasileira. E tudo isso, você imagina,
voltando a ser protagonista do seu próprio futuro, um jovem de 20 anos, não mais que isso, vestir uma farda e querer servir ao próximo. Um jovem, não que ele seja incomum, mas um jovem de uma sociedade, exceto o da segurança, ele já tem os seus deveres e obrigações. Agora, você imagina um jovem com 20 anos ter direito militar em cima, nas costas, direito processual penal, penal militar, regulamento da polícia, então o ombro dele fica um pouco mais pesado do que aquele que só tem responsabilidades civis, né? Então, ser protagonista, falar, não, eu quero ser um policial, eu quero, não precisa ser militar, pode ser civil, pode ser de outra, rodoviário, federal, enfim, trabalhar no sistema de segurança pública, pode ser um legista, ter que tomar essa atitude para um jovem de 20 anos e tentar ser o protagonista do seu próprio futuro com todo este arcabouço jurídico, é difícil. E você vê que quando tem um concurso, o número de candidatos é muito grande. Então, você vê quanta gente, mesmo vozes contrárias ao sistema, quanta gente ainda gosta disso, né? Não é verdade, César? E se você puder falar de tomar essa atitude, ingressar na carreira, é uma delas, né? Que é uma atitude que você faz uma reflexão e fala, bom, esse caminho é que eu quero trilhar, né? E é logo cedo isso, né? Quando nós decidimos por uma carreira e amamos essa carreira, amamos essa missão, nós não medimos esforços para carregarmos as responsabilidades. Mas você precisa amar a carreira. Quem ama a sua carreira carrega a responsabilidade. Porque toda carreira que seja ética, ela tem responsabilidade. A minha carreira, por exemplo, não é uma carreira militar, mas é uma carreira de escritor, uma carreira de palestrante. Nós temos muita responsabilidade, eu tenho muita responsabilidade, porque uma palavra minha pode incentivar alguém a fazer uma coisa boa ou não. Um pensamento meu pode se transformar numa arma na mão de alguém. Verdade. Nós temos sempre que arcar com essa responsabilidade. E se carreiras não tivessem responsabilidade, não seriam carreiras. Por exemplo, o médico, quando ele chega a um hospital, ele não tem ideia do que ele vai enfrentar naquele dia, ele não tem ideia do que vai chegar no hospital na emergência naquele dia, mas ele assume as responsabilidades, ele faz lá o seu juramento de Hipócrates, ele leva a sua carreira com seriedade. E quando é que a responsabilidade fica leve? Esse é um detalhe legal das carreiras. Ela fica leve quando você consegue lapidar os seus talentos e as suas competências e você tem ali um esforço natural em ação. Quando o seu conhecimento de todas as responsabilidades fluem por você naturalmente. É isso que falta hoje, por exemplo, quando nós encontramos uma carreira onde a pessoa tem um procedimento que não foi adequado. Não é que a carreira foi pesada ou as regras foram pesadas, é porque ela não lapidou os seus talentos e competências para exercitar aquela carreira. É isso que falta hoje. Não é porque você conseguiu uma colocação num concurso ou porque você conseguiu ali a carreira que você quer que você pode parar de estudar, parar de se aperfeiçoar, parar de treinar, andar na linha. Sabe qual a coisa mais difícil para mim hoje, Coimbra? Hoje não, durante toda a minha vida, eu há muitos e muitos anos, desde o início da carreira, eu acordo de manhã e digo a mim mesmo: vou andar à sombra das minhas palavras. Olha, isso dá um trabalho. Isso dá um trabalho. Você não tem ideia. Agora, se eu não andar à sombra das minhas palavras, a minha carreira ela não é ética. Ela não vai ser ética, não é verdade? Então, acho que Verdade. todo mundo que ama uma carreira deve pensar assim: acordar de manhã,
dizer, olha, eu vou andar à sombra das minhas palavras. O que são as nossas palavras? São os regimentos que fazem a nossa carreira se tornar realidade. Verdade. Tá aí uma frase. Eu quando gosto muito de uma frase, eu tenho o hábito de escrevê-la, né? Eu sou um organizado bagunçado ou um bagunçado organizado. Eu sei que está lá no caderno, e eu vou folheando, e isso acaba fixando com a gente, e é uma dica de responsabilidade, de ética que você está dando. Eu queria que você falasse um pouquinho, Romão, sobre o acaso. Gostaria muito Olha, disso. falo sim. O acaso, eu fiz até um livro inteiro sobre isso. O livro chama-se O Milagre do Acaso. Por que eu escrevi esse livro? Porque sempre que termino uma palestra, sempre que eu recebo correspondência, as pessoas às vezes terminam, a maioria delas terminam nas correspondências assim: ah, eu vou deixar como é que tá para ver como é que fica. Eu vou deixar o acaso, vou deixar a vida me levar. Tem até uma canção, né, com esse tema, né? E eu via muito isso. E aí eu passei a pesquisar essa história do acaso. E essa pesquisa minha resultou no livro. O acaso existe ou não? O acaso, antes de a pessoa descobrir se ele existe ou não, é preciso as pessoas entenderem o que é o acaso. O acaso é uma convergência de fatos e acontecimentos na tua vida. São linhas paralelas que não se interligam, mas que lá na frente elas vão acabar se cruzando, você queira ou não. Nós fazemos muitas coisas na nossa vida e às vezes nós esquecemos que fazemos. Por exemplo, um dia você passou numa rua e disse assim: ah, eu queria um dia morar nessa casa. E 30 anos depois você está comprando essa casa. Aí depois que você compra, o seu cérebro vai lá e lembra você. Fala: olha, 30 anos atrás você passou aqui, você disse que você queria morar nessa casa. E hoje você está comprando. Olha o acaso. Não, não é o acaso. Há 30 anos atrás, você esqueceu, mas você criou o que eu chamo de uma linha paralela convergente. O que é uma linha paralela convergente? Ela vai seguir com você junto com muitas outras que você está criando. E lá na frente haverá uma convergência delas. Elas se cruzam. Elas se cruzam. É aí que as pessoas acham que é o acaso. Vou te dar um outro exemplo. As pessoas falam assim: olha, eu vou mudar para o Japão. Aí mudou para o Japão. Lá no Japão, ele encontra alguém e casa. Aí ele pensa: olha como a casa é maravilhosa. Eu mudei para o Japão e no Japão eu conheci o amor da minha vida. Não. O amor é geográfico. Guarda isso bem. O amor é geográfico. O sentimento é geográfico. Você vai amar as pessoas que estão geograficamente conectadas a você nas linhas paralelas. Se você tivesse ficado no Brasil, você também ia encontrar alguém. A tampa da sua panela, Deus não tem esse trabalho todo, não. Já pensou fazer a tampinha de cada um? Mais 7 bilhões de pessoas no mundo, ele ficar preocupado? Quem é que vai dar certo com você? Ele só faria isso, ele não faria outra coisa. Né? Só criaria a alma gêmea. Né? Então, nós precisamos tomar muito cuidado com as linhas convergentes que nós criamos. Já que você descobriu como é o acaso, use a seu favor. Crie linhas convergentes, crie linhas paralelas que lá na frente vão se tornar linhas convergentes. Tá. Tem um negócio legal também, que é aquela frase, né? A fé move montanhas. Mas como você mesmo diz, precisa dar pá, né? Então, só a fé por si só, eu digo isso porque, nós temos que ser protagonista do nosso próprio futuro, né? A fé move montanhas, mas precisa dar pá. Se não tiver a ação, a coisa positiva que você tanto fala, aí a convergência até me foge essas palavras técnicas, mas quando você menciona que a fé move montanhas, mas precisa dar pá, nós continuamos sendo protagonista a todo tempo, mesmo tendo fé,
inabalável, crença, tendo força de vontade, mas precisa ter ação, né? Se você puder discorrer um pouco sobre isso. Claro. Coimbra, nós temos uma teoria que foi muito estudada, é muito estudada até hoje, que é a teoria das cordas. Até sugiro aí aos nossos telespectadores, se puderem se aprofundar nesse assunto, façam, porque vão descobrir aí um tema fascinante. A teoria das cordas, ela versa sobre o vibrátil, que tudo no universo é uma onda, é uma vibração. E que nós somos frutos da vibração que emitimos. Não tem nada a ver com a lei da ação e reação. É a lei da vibração, a lei do vibrátil. Tá. Então, quando nós queremos movimentar uma montanha, o que é preciso ser feito? Não é só ficar parado pensando. Para você ter uma ideia, Coimbra, eu acredito que seja um nome alemão, né? Você está bem hoje. Você está bem hoje. Coimbra é um nome português, né? Correto ou não? Tá certo. É isso? Então, lá em Portugal, você sabe que, por causa de Fátima, tem muita gente que faz promessa e não pode cumprir. Lá em Portugal, é muito comum você contratar um pagador de promessa. Nós estamos falando sério, é real. É real isso. Você contrata uma pessoa para pagar a sua promessa. Então, você promete assim. Inclusive, tem muita gente lá em Portugal que faz promessa aqui para Nossa Senhora Aparecida. E se você andar pelo caminho de Nossa Senhora Aparecida, que é aquele caminho que sai de São Paulo, né, e vai até lá, que é um caminho relativamente novo, porque tinha muito peregrino, né, fazendo isso nas estradas, e era muito perigoso, as pessoas eram atropeladas, assaltadas, então foi criado aí o caminho sagrado de Aparecida. Você, nesse caminho de Aparecida, você encontra muita gente vinda de Portugal que são pagadores de promessa. Então, a pessoa pagou a passagem, pagou tudo, essa pessoa vai lá pagar a promessa, ela leva aquela promessa dentro dela, ela como se fosse uma transferência de alma, né? Você transfere a sua alma lá para outra pessoa e a pessoa vai levar a sua promessa lá para pagar a sua promessa. No nosso universo existem coisas que são intransferíveis. A nossa condição vibrátil, segundo a teoria das cordas, é intransferível. Então, você pode até transferir uma promessa para que outra pessoa pague. Eu ligo para você e falo, Coimbra, lembra aquele dia que você me contou um problema seu? Então, aquele dia eu fiz uma promessa para você. Eu prometi que se você resolvesse, você ia a pé até Aparecida do Norte. Então, você resolveu, agora você tem que ir. Só que eu fiz a promessa. Então, muita coisa na vida nós podemos até terceirizar. Agora, a nossa onda vibrátil, segundo a teoria das cordas, nós não podemos. Essas coisas estão extremamente ligadas a cada um de nós. Nós estamos num vínculo universal. É como se nós fôssemos ali parte de um grande nó que não é possível desatar. Você tem que vivenciá-lo. Se você me pediu uma sugestão hoje, eu diria assim, com relação a esse assunto. Tá. Na vida, a gente sempre tem mais do mesmo. É necessário as pessoas começarem a refletir sobre qual é o mesmo que elas estão emitindo. O que você está emitindo? Você vai ter sempre mais disso. Você vai ter sempre mais daquilo que, segundo a teoria das cordas, você vai ter sempre mais daquilo que você vibrar. Se você vibrar pela dor, você terá mais dor. Se você vibrar pela falta de motivação, você será uma pessoa desmotivada. Então, a partir de hoje, tem que pensar no que é que você está vibrando, o que é que você está emitindo de vibração no universo que você habita. Entendi. Bacana isso. Uma outra coisa, eu não sei se tem um limiar, se tem um muro divisório, mas qual é o ponto crucial da tomada de decisões? Olha, eu quero a partir de agora. Tem um ponto que transborda, ou você pode exercitar isso?
O que você poderia dizer nesse sentido? Porque tem um momento, né, que nós refletimos, falamos, não, a partir de agora chega, não dá mais. Ponto final. Existe um exercício para isso, para uma tomada de decisão, seja ela qual for, que você mesmo decidiu? Olha, a tomada de decisão, aliás, eu disse aqui um pouquinho antes, né, que a nossa vida é baseada em duas colunas: as nossas escolhas e as nossas decisões. A tomada de decisão, as pessoas precisam entender que não é só você acordar de manhã e dizer, eu decidi. Bom, tudo bem, e agora? Por quê? Porque decisões têm que ser tomadas através de informações. Você já ouviu dizer, eu fiz um livro sobre isso chamado Força da Intuição. Nós temos uma parte do nosso cérebro onde tudo aquilo que a gente aprende fica guardado. Aquilo vira intuição. Quando você fala assim, nossa, eu vou perguntar para aquela pessoa porque aquela pessoa é intuitiva. Não, é que ela tem um grande acúmulo de experiência guardada. Toda decisão e todo conselho é dado de maneira subconsciente com aquelas informações que ela tem guardada. O que eu vejo muito hoje, Coimbra, é que as pessoas tomam muitas decisões sem base em informações. Elas tomam decisões impulsivas, por impulso, ou porque estão nervosas, ou porque ficaram bravas, ou porque resolveram virar a mesa. Bom, tá bom. Mas no que você baseou a sua decisão? Toda vez, se há um ponto, né, como é o seu questionamento, qual é o ponto de virada? O ponto de virada é esse. O ponto de virada é que antes de você tomar uma decisão, você precisa ter o máximo de informações sobre aquele tema que você está decidindo. Caso contrário, você não está tomando uma decisão, está tomando uma atitude que talvez seja uma atitude que não vai ter aí na sua vida nenhum efeito. Simplesmente você fala, não adiantou nada eu decidir isso, não resolvi nada na minha vida. Claro, você tomou uma decisão sem base em informações. Você falou um ponto crucial, me fez lembrar aqui, eu vou fazer um milkshake aqui de ideias, tá? Eu acredito que, é uma concepção minha, o pior trabalho que tem da polícia não é nem o tiroteio, nem o confronto, nada, é uma reintegração de posse, onde você tem que desalojar pessoas que estão instaladas, mas nós temos que cumprir uma ordem judicial. Então eu vou fazer essa colocação, por quê? Porque tem reuniões, tem tratativas anteriores, você pega os membros líderes da comunidade, traz no quartel, você congrega lá Eletropaulo, Sabesp, assistente social, oficial de justiça, você tem que ter apoio aéreo, choque, comunicação, alimentação, você tem que ter fiel depositário, auxiliares para o caminhão, você tem que ter um monte de coisa. Mas você tem que ter um estudo de caso tão grande, que você fala da tomada de decisões, né? Que aí eu concordo piamente com você que o acaso não tem, mas existe um fator que é o imponderável. Então você vê, você toma todas as cautelas possíveis e imaginárias, vai lá para o confronto ou para o palco do teatro das ações, como queira encarar, e eu participei de uma, 6 da manhã, você imaginou aquele aparato policial, as pessoas já sabiam daquilo, elas estavam conscientes disso e nós tínhamos que cumprir a ordem judicial. E 6 da manhã ela começa com sucesso e vai indo, os barracos eram destruídos por uma reta escavadeira, essa era a ordem judicial, e 10 da manhã a reta escavadeira, ao quase derrubar um barraco, questão de 1 metro, 2 crianças brincando de esconde-esconde. Você imagina, 800 famílias, metade desalojadas, e a reta escavadeira vai lá, e você, por questão de centímetros, a reta escavadeira não pega uma dessas crianças. Então, o acaso, você me deixou convicto que ele não existe, mas o imponderável, e aí você tem que tomar uma decisão em cima daquilo, né? Um policial atento, falou, para,
a retroescavadeira parou, quase uma tragédia, ela é vivenciada naquele momento, e aí você tem que tomar uma decisão do imponderável, porque por mais que você previu, aí vem aquilo que você falou, da experiência, de ouvir também o parceiro policial. O que nós fizemos? Nós fizemos um cordão humano de 50 policiais para a retroescavadeira trabalhar com tranquilidade, né? Então, é aquilo que nós estávamos preparados para aquela ação, mesmo com esse fator imponderável, e não foi acaso, né? Foi imponderável, que aquilo que era impossível prever. Não está numa normatização de uma retroescavadeira fazer a demolição e uma criança brincando de esconde-esconde. Isso não vai cair na prova também, mas só para ilustrar um pouco mais, falávamos para... A grande questão, Coimbra, de fatores sociais como esse, é assim, quem não... se você curar o adulto, eu tenho uma teoria que ela chama-se assim, se você curar o adulto, você salva a criança. Okay. Quer dizer, se você resolve a causa, você elimina os efeitos. Sim. Então, hoje, a grande questão é a seguinte, né? O que levou todas essas famílias a estarem lá? Onde é que o Estado falhou? Porque isso é falha do Estado. Onde o Estado falha, o mal vai lá e toma conta, de alguma maneira. A ausência de luz causa escuridão. Então, o Estado falhou de alguma maneira social e vem falhando, né? O Brasil é uma vergonha com relação a isso, é um país sem um plano social, as pessoas estão cada vez mais miseráveis, os pobres agora eu nem sei o que se tornaram, os miseráveis então nem sei mais o que se tornaram, depois dessa pandemia toda. Nós não temos um projeto social de reestruturação para o país, ninguém pensa nisso, é só corrupção, corrupção, cada dia que passa a gente abre o jornal, é uma corrupção nova, é uma coisa nova, até da saúde as pessoas fazem aí um modelo de corrupção. Então, esses casos, eles acontecem. Eu queria ressaltar aqui também que criança tem anjo de guarda. É verdade. Por que ela tem anjo de guarda? Quais são as duas grandes características que nos separam do divino? Ou melhor, uma só. Por que quando a gente é criança, a gente tem um anjo de guarda e escapa de tanta coisa? Porque nós ainda temos uma ligação com o divino muito forte, que é a inocência. Quando o ser humano perde a inocência, ele abriu o caminho para a escuridão. Ele quebra o vínculo dele. E nós não precisamos perder a nossa inocência porque crescemos. Nós não precisamos. O que é a inocência? É você não ver o mal aonde sequer ele existe. É você olhar com o olhar do bem, porque é só o bem que encontra um caminho. Então, eu sempre digo que criança tem anjo de guarda, e se você avaliar muitos e muitos casos, crianças que caem em rio, crianças que são levadas por enxurrada, essas crianças sobrevivem, a não ser quando a coisa realmente sai do controle, né, que o anjo realmente não consegue ajudar. Tem hora que o anjo também falha, ele também tem limite. Nós extrapolamos, por incrível que pareça. Às vezes eu acho que Deus põe a mão na cabeça e fala assim, rapaz, esse cara conseguiu fazer um negócio que nem eu posso resolver, nem eu posso ajudar nesse problema. Então, se a gente não extrapolar e ainda mantivermos a nossa inocência no nosso coração, na nossa mente, pode ter certeza que a gente vai manter esse anjo de guarda aí ao longo da nossa vida. Legal. Outra coisa que você menciona bem legal, e como a gente volta a insistir, né? Temos que ser o nosso protagonista do nosso futuro. Você fala de crenças limitadoras, né? Se você puder falar um pouquinho nisso, claro. porque eu acho fantástico quando você faz essa colocação das crenças limitadoras.
Olha, nós temos muitas. Essas crenças todas nem são nossas. A sociedade é que criou essas crenças. E nós acreditamos. Por que chama crença? Porque nós acreditamos. É algo que você acredita. Por isso que é crença. Ah, qual é a sua crença religiosa? Ah, minha crença religiosa é católica, minha crença religiosa é budista. É porque você acredita. Por isso que ela é uma crença. É algo que você acredita. As coisas normalmente têm o poder que nós damos a ela. Nós damos poder a essas coisas. Imagine você que, por exemplo, na África, existe uma aldeia até hoje que quando alguém faz alguma coisa errada, o curandeiro da aldeia pega lá uma caveira, bate na cabeça da pessoa que fez coisa errada, já adulto, e o adulto morre. E alguns cientistas foram lá estudar isso, mas aí eles entenderam o seguinte, que desde pequenininhos eles assistiam o cara encostar naquela caveira e morrer. Então, quando a caveira encostava nele, ele tinha um infarto. Ele tinha um infarto, ele tinha uma ansiedade tão grande que ele morria de infarto. O que é isso? É uma crença. O que são as crenças limitadoras? São aquelas que nos afastam dos nossos desejos, das nossas metas, das coisas que nós queremos alcançar. Por exemplo, vai voltar na Bíblia lá, né? O buraco da agulha. É mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Veja, o buraco da agulha era uma coisa muito simples. Você não podia entrar carregado na cidade. Então ali, o seu camelo tinha que, se ele tivesse descarregado, ele podia passar. Carregado, ele não podia passar. E o seu burro também, o seu jegue, seja lá o que for que você estivesse usando lá naquela época, eram os burricos, né? Então, era só isso. Porque um camelo carregado ali não ia passar. E você sabe que essa parábola ela também fala de crenças limitadoras. Por quê? Porque nós empilhamos essas crenças limitadoras, elas ficam coladas na gente e a gente não consegue passar em lugar nenhum. Tudo que você vai fazer, a crença limitadora vai lá e cria uma negatividade. Ah, bem que eu ouvi dizer que isso não ia dar certo. Olha, eu tinha um amigo que fez isso e o amigo não deu certo. Poxa vida, aquela moça, ela me avisou que isso ia acontecer. E aí as pessoas ficam mais preocupadas no que vai dar errado do que no que vai dar certo. Isso é mais ou menos assim. Olha. Você pergunta para uma mulher, que tipo de homem você quer? Aí ela responde, mais ou menos dessa maneira. Olha, eu quero um homem que não durma o domingo inteiro no sofá. Eu quero um homem que não me faça assistir jogo de futebol. Eu quero um homem... E aí ela vai dizendo tudo que ela não quer. Se você continuar insistindo, ela vai dizer lá na frente, bom, mas tá bom, já sei tudo que você não quer. E agora? O que você quer? Pode ser que ela continue dizendo que ela não quer. A mesma coisa para o homem. Você pergunta para o homem que tipo de mulher você quer. Ele vai dizer assim, olha, eu não quero uma mulher que me perturba quando eu saio com os meus amigos. Eu não quero uma mulher... E aí ele fica falando o que ele não quer. As pessoas têm dificuldade de expressarem o que realmente elas querem, em função das crenças limitadoras. No emprego é a mesma coisa. Assim, ó, qual tipo de chefe que você quer? Ah, eu não quero um chefe que me chame a atenção na frente de todo mundo. Olha, eu não quero um chefe que não me dê férias. Olha, tá vendo? As pessoas vão falando que elas não querem. Por quê? Em função das crenças limitadoras. Como é que a gente vence isso, Coimbra, que é a grande questão? Você tem que se preocupar em transformar seu esforço em resultado positivo. Só isso. Não há nada que vai te segurar. Aliás, a crença limitadora, acho que o primeiro eco que você tem é dos amigos, né? Pô, isso aí não vai dar certo, cara. Sai dessa que esse negócio aí não é para você, né? Então, os próximos... Coisa, os amigos são... Eu tenho um livro, chama Sonhos Existem para Serem Realizados. Lá eu tenho um capítulo inteiro que eu chamo dos broxadores de sonho. São justamente
Essas pessoas são as pessoas tocha. O que é uma pessoa tocha? É aquela pessoa que você nem acaba de falar o que você quer fazer, ela já queima, torra, ela vem com o lanche da chama e torra a sua ideia, tira o seu desejo, o seu carinho por aquilo. Mas veja, é uma crença, ela não é sua. Você não precisa acreditar nela. Ela só tem força quando você acredita. A decisão ainda continua sendo nossa. Se eu puder lembrar um pouquinho a parte também histórica, né, o Romão, que eu volto lá na época dos samurais, que é um negócio que me atrai bastante, né? É porque eu vejo os jovens de hoje um pouco cheios de mimimis, né? Se cai a internet, o mundo dele já não presta, já não, ele não tem outra opção. Se cair a internet, parece que é a Quarta Guerra Mundial, né? Então você vê esses jovens que tinham, que eles eram os Ronins, né? Que eles tinham que servir ao seu senhor, né? E eles tinham também toda aquela questão da honra, da luta, de servir ao Senhor, né? Que eu mencionei no início da live, né? E eram jovens que você percebia que tinham 16 anos. Você vê? Não tinha nem maturidade para dirigir o carro hoje ou para votar. Não, votar já está podendo com 16, né? E esses jovens já tinham a convicção, e nós não podemos julgar o homem fora do contexto da época, né? Para a época, isso era nobreza, isso era ser diferente, e a moral da época era essa, né? E quando eu menciono isso, eu tento trazer aqui para o mundo atual que parece que tudo não pode mais, né? Fica difícil falar as coisas. As pessoas têm que ter posicionamento, né? Você tem firmeza de atitudes, você tem, olha, eu não gosto disso. Você pode tolerar, você pode aceitar, mas eu fiz um milkshake histórico aqui, mas assim, eu estava tentando trazer para as épocas atuais que a juventude pouco ouve, tudo sabe, nada tolera, e parece que nós entramos de uma forma meio que até um embate, né, de ideias. A gente tem que saber que o mundo evolui, que as coisas mudam, mas é difícil você conversar com o jovem de uma forma mais tranquila. Sempre começa, pelo menos, com uma explosão, para depois ter um pouquinho mais de calmaria. Você não acha isso? Olha, nós temos no mundo várias fases. A primeira grande fase de gerações, ela veio logo depois do término da Primeira Guerra Mundial, no finalzinho dos anos 40, comecinho dos 50. Porque quando acabou a Segunda Guerra Mundial, a segunda, não a primeira, a Segunda Guerra Mundial, aquele avalanche de soldados americanos e europeus voltando. Então, houve, por exemplo, nos Estados Unidos, uma explosão de nascimento de bebê. E eles chamaram aquela explosão de nascimento de bebês de baby boomers. Que aquela geração era a geração baby boomer, era a geração que ia fazer a diferença e tal. Aí, nós tivemos a outra geração que começou ali na década de 70, aí final da década de 80, 90, quando começou o ano 2000, vieram os jovens da geração Y, jovens que iam mudar o mundo, jovens que iam fazer a tecnologia dominar o planeta. Aí o Y acabou, veio a geração X, hoje é a alfa, ômega e assim por diante, porque o alfabeto grego é enorme, né? Nós classificamos as gerações, mas nós estamos esquecendo de preparar essas gerações.
termos comportamentais, em termos de disciplina. As escolas estão falhando muito nisso. Por quê? Porque nós somos mamíferos. Nós somos facilmente condicionáveis. Então, nós precisamos que nos ensinem a disciplina. Ela não é uma coisa que está intrínseca, principalmente nos jovens. Eu tenho 3 gerações na minha família. Eu tenho 3 filhos. 33, 24 e 19. Eu tenho que falar de maneira diferente com os 3. Inclusive, quando eu vou pedir alguma coisa, eu tenho que pedir de maneira diferente, porque são gerações diferentes. Você tem, por exemplo, a geração Y, que ia fazer a grande mudança no planeta, estão todos desempregados. Raramente alguém deu certo. A geração X, ninguém tolera. Por quê? Porque eles são ansiosos. Eles querem pular degraus. Ele entra numa empresa, ele já quer ser o presidente. Ele pula etapas. E o que está acontecendo? Nós estamos deixando para o mundo esse tipo de jovem que você acabou de citar, Coimbra. Você imagina hoje que os jovens eles são contratados pela sua competência, mas são demitidos nas empresas pelo seu comportamento. Então não adianta você ser um jovem competente se o seu comportamento é totalmente inadequado. Nós vivemos em grupos desde o tempo, eu diria das cavernas, mas não é bem nas cavernas, porque naquela época nem todos os seres neandertais viviam em cavernas, a maioria, isso é um erro que a história precisa consertar, né? Porque Sim. raramente se encontrava alguém numa caverna. Os homens construíram as suas cabanas lá com peles, pau e por aí. Desde essa época, o ser humano vivia em grupo de 20, 30 pessoas, porque era o grupo que fortalecia aquelas 20, 30 pessoas. Raramente você encontrava um ser humano que morria com 50 anos, a maioria vivia 20 anos nessa época. Então, os jovens estão longe de entender que nós ainda vivemos em grupos, não dá para ser solitário. Não dá para você ser um gênio solitário. Você tem que ser um gênio que compartilhe. Essa geração de hoje, com essa tecnologia toda que está acontecendo e tal, nós estamos deixando de ensinar essa disciplina para esses jovens. Falam, oh, legal, você é super competente, mas olha, para colocar sua competência em prática, você precisa ter um bom comportamento. Você sabe que durante toda a criação dos meus filhos, eu tenho uma técnica que eu usei, tomara que eles não escutem aqui a nossa live, senão eles vão descobrir o meu segredo. Então, eles falavam assim, ainda falam, né? E quando falam, eles mesmos respondem, porque a vida inteira eles falavam assim, mas pai, o senhor me pediu para fazer isso? Eu não sei fazer. Eu falei, hoje é o dia de aprender, vem cá. Às vezes coisas simples, né? Que eu sempre fiz questão de ensinar coisas simples, bater prego, usar uma furadeira, aquelas coisas que a gente aprendeu na vida no braço. Então, hoje, quando eu peço alguma coisa para eles, eles falam assim, mas pai, eu não sei fazer isso. Aí eles mesmos respondem, já sei, pai, hoje é o dia de aprender. Hoje é o dia de aprender isso, né? Ensina. Tem uma pergunta de um ouvinte aqui, Romualdo, está quase finalizando. Por que a mente, principalmente do jovem, ele se diz jovem aqui, ele não absorve, num primeiro momento, a palavra não? Por que esse... Não é só o jovem, não. Vou explicar para você. Olha que interessante. A palavra não é a palavra que nós mais ouvimos durante toda a nossa existência. Se você contar o não que você ouviu, as vezes que você ouviu, você vai ver que você ouviu muito não na sua vida. Você começa a 1, 2, 3 anos de idade e a primeira palavra que você tem que contar é o não. Não, não faz, não pode, não dá, não faz, não pode, não dá, não faz, não pode. Olha que interessante, Coimbra. Você sabe que o nosso cérebro não reconhece a palavra não? Quando pesquisas já provaram isso, que quando você diz para alguém assim, não, 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 o tracinho de ondas cerebrais fica parado, não tem reconhecimento. Porque a palavra não tem sentido.
ela não conecta. Ela não conecta as pessoas. É por isso. Como o jovem tem uma mente muito afiada hoje, uma mente muito. Deixou de ser uma mente analógica, né? Essa geração de jovem é uma mente mais tecnológica, fazem 200 coisas ao mesmo tempo, a coisa ficou pior. Nós já tínhamos dificuldade em reconhecer a palavra não, tanto que nós éramos castigados quando desrespeitávamos a palavra não e nunca entendemos. Daí nasce o por que não? A minha geração, a sua, começou a questionar. Não pode, mas por que não pode? E as pessoas tinham dificuldade de explicar por que não pode. Então, o não, ele não é reconhecido pelas ondas do nosso cérebro. E se você tiver que evitar alguma coisa na criação de um filho, evite a palavra não. Você sabe o que eu fiz com os meus três? Às vezes eu ia dizer não, eu ficava me pegando, não vou falar não. O que eu vou fazer? Eu não quero falar não. Aí eu dizia assim, digo até hoje, vou pensar. Já não é não, né? Já não é não, mas eles sabem que é não. Deu para entender ou não? Mas eles não viram não. Tem uma chance, eu vou. Pai, posso fazer isso? Eu vou pensar. Posso? Eu vou pensar. Entendeu? E aí eu alivio um pouco a tensão daquele momento. Se eu pudesse tirar uma palavra da nossa comunicação, através de um decreto, tá certo? Olha, se um dia você for um político, eu acho que você vai ser um grande político, porque você tem muita experiência com a sociedade, faz um decreto aí, tirando a palavra não do Estado de São Paulo. Comecemos por aqui. Já é uma boa alternativa, né? Agora, quando você fala eu, eu tenho que prestar atenção em você, estou prestando atenção nas perguntas, elas já passaram do texto aqui, eu também não sou um internauta expert, mas quando você fala que a pessoa, eu faço questão de falar isso, não só pela minha convivência, e eu devo minha vida à polícia, à minha família, mas eu também devo à polícia. E quando você, há poucos minutos atrás, falava da tomada de decisão, né? E eu queria deixar público e patente aqui que quando a gente vai para um palco de ações onde o terror está instalado, nós não temos tempo. O tempo mata a gente. Para o juiz decidir um processo, ele não tem tempo, ele tem que ouvir testemunha, laudos, periciais, volta, não vem, faz outra testemunha, confronta, ele não tem tempo. Tudo isso sentado, se possível, tomando um cafezinho, um copo d'água, e o jovem policial com 28 anos, com 20 anos na rua, ele tem que ter tempo para se autoproteger, proteger a sociedade, ele tem que tomar a melhor decisão, se atira, se não atira, se mata, se morre. O entorno dele, ele tem que ser um Ultraman, para falar a verdade. E eu estou tomando essa atitude de falar agora, quando deveria ter mencionado essa questão. Então, mas o que isso quer reforçar? É aquilo que você mencionou, que as pessoas devem se preparar para isso. E não é fácil essa atitude de confronto, de atirar ou não atirar, e muitas vezes somos sacrificados, as pessoas deturpam a nossa ação, porque é fácil, voltando lá ao início também, temos soluções para tudo, né? Mas quem sabe da quentura da panela é a colher, e nessa hora a colher é o policial que está lá, que tem que ter um suprassumo de conhecimentos, de atitudes, e tem que resolver na hora. Porque se ele demora 3 segundos para decidir, de repente pode ser tarde para a vítima ou até mesmo para ele. E aquilo que você falou, tem que ter competência, tem que ter estudo de casos para confrontar e enfrentar essa situação. Então, você me permite colocar fora de hora essa colocação? Não, mas não é fora de hora não, Coimbra, sabe? Que é até uma homenagem que eu presto aos policiais. Você sabe que eu sou muito favorável, minha vida acadêmica, minha vida de estudar, de pesquisar,
eu já disse algumas vezes em alguns veículos de comunicação, até em rede nacional, que nós precisamos preparar melhor os nossos policiais, não só no estado de São Paulo, mas no Brasil todo. O que é isso? Nós temos obrigação de prepará-los para um possível confronto. É como médico. O médico, antes de fazer uma cirurgia, ele fez várias, ele estudou muito. Quando ele chega aos 60, 70 anos, ele ficou maravilhoso. Só que no caso do policial, ali, eu vejo que os estados hoje são muito fracos no preparo, em dar ao policial aquela competência que ele precisa desenvolver, em preparar, em treinar. Você não pode achar que alguém vai ficar bom em tiro. Hoje, quantas horas tem de treinamento na polícia, Coimbra? Então, são um número de tiros, né? 5.000 tiros, 4.000 Sim, tiros, você fala, com 5 vários mil tipos tiros de é arma. muito. Não é nada. Eu fui atirador profissional, tenho aqui um quadro de medalhas aqui do tempo que era atirador lá do time da Hebraica, do time do falecido Clube de Regatas Tietê. Poxa, você atirava isso aí num dia. Romão, mas são 5 mil tiros. Olha, entra num stand de tiro às 9 da manhã, atira até às 4 da tarde, você vai ver que você vai dar esse volume de tiro. Agora, o que precisa? Precisa estratégia. Eu acho que não custa nada os policiais de São Paulo, por exemplo, terem um treinamento, como tem lá o pessoal de West Point ou de outras academias de polícias, como a academia. E olha que coisa interessante, mesmo academias de polícia, como a Academia de Nova York, com tudo que fazem, olha só ainda o que aconteceu lá com aquele caso que tomou projeção mundial. Então, veja, mesmo preparando muito, já pode acontecer um deslize. Imagine se não preparar. Treinando já acontece. Imagina se não treinar. Então, Mas, tem que treinar. é, O governador Dória tem chance para isso. Espero que ele o faça aí até o final da gestão. Eu não vou nem entrar nesse mérito aqui, porque senão nós vamos desvirtuar um pouquinho só. Mas uma coisa que também é impressionante, por mais que a gente se prepare, tem uma frase que diz assim, né? Que nós vamos entrar num ambiente confinado, isso no treino, né? E o barranco não devolve o tiro, né? Então, a gente está sempre Mas pego é de isso que eu calça. estou te dizendo. O barranco não devolve o tiro, né? Esse é o modelo de treinamento. Eu me lembro, uma vez eu fiz um evento junto com o nosso querido cosmonauta, e ele, que é meu xará, César também, né? E Marco Ponte César. E ele estava me contando que quando a cápsula passa pela estratosfera, ela começa a entrar, vem aquela imagem de calor, aquela coisa toda queimando e tal. Ele falou assim para mim: apaga tudo, tudo deixa de funcionar. Eu falei: o que você faz? Ele falou: eu rezo. César, deixa eu te falar, se você me permitir a palavra, você aqui é a nossa luz da live aqui, né? É isso. Eu sou um mero coadjuvante, mas eu, como prometi para você por volta de 1 hora e tenho que cumprir isso daqui, né? Eu quero que você receba mais uma vez o meu carinho, a satisfação de estar com você nessa live. Isso já faz parte do meu currículo. E eu gostaria que você finalizasse com as suas palavras, com as suas convicções, com a sua experiência, para que alguém que fosse hoje deitar e ao ter ouvido essa live, porque ela vai estar gravada no canal do YouTube, no Facebook, para quem assistir ou quiser novamente fazer um videotape, ou aquele que não teve oportunidade de acessar ao nosso link, uma mensagem de que, de fato, verdadeiramente, nós somos os protagonistas do nosso futuro. Mas aí a palavra é com você. Legal. Olha, primeiro eu quero convidar a todos que
quiserem ter contato direto aí com o meu trabalho todo dia, basta me acompanhar nas mídias sociais aí, Instagram, Facebook, YouTube, os canais de televisão, né? Nós temos aí os nossos programas na rádio 95.7 FM. Eu vou deixar uma mensagem aqui para você, meu querido Coimbra e seus seguidores. Nunca, jamais desista do seu sonho. Se você desistir, vai carregar a dor de não ter conseguido. Se você persistir, será uma pessoa alimentada pela esperança de um futuro melhor. E a sua esperança no futuro é que vai te dar força no seu presente. Você pode até pensar aí no fundo do seu coração que todo sonho é uma loucura e todo sonhador é um louco. E você tem razão. Todo sonho é uma loucura, todo sonhador é um louco. Mas quando o sonho se realiza, se transforma em sabedoria. E o sonhador se transforma num sábio. Se tiver que escolher e decidir, decida pelo seu sonho. Maravilha. Mais uma vez, grato pelo carinho, pela atenção e permita-me novamente uma continência para você por estar presente aqui comigo, tá bom? Obrigado, Coimbra. Foi um prazer, viu? Foi um prazer. Até a próxima. Obrigado mesmo, de coração. Mariana. A tecnologia já está desligando aqui.